Temos um ministro da Suprema Corte que anulou qualquer investigação contra ele, especialmente sobre a questão da Receita Federal, e usou do seu poder para demitir qualquer agente da Receita e da Polícia Federal que investigasse. Temos um ministro da Suprema Corte que, com um preço justo, ele solta você da cadeia. Temos um ministro da Suprema Corte que, de defender a Constituição brasileira, ele não defende, mas ele defende o seu interesse político. De que ministro que eu estou falando? Estou falando do Gilmar Mendes. Gilmar Mendes, ou o famoso solta bandido, já tentou diversas vezes censurar qualquer investigação contra ele. E a parte mais engraçada disso, ele fez uns comentários muito importunos perante as Forças Armadas. Antes de começar com esse vídeo de hoje, se vocês têm gostado do trabalho que a gente tem feito diariamente por vocês e quer tentar de alguma maneira ajudar a gente a crescer, o melhor modo é através de se inscrever no canal. Todo dia às 8 horas da manhã a gente tem um vídeo novo. Então, se você gostou desse vídeo e se você tem gostado dos nossos vídeos e ainda não é inscrito, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo, pois eu tenho certeza que de alguma maneira o YouTube vai tentar nos censurar, pois o assunto é muito sério. As Forças Armadas ficaram insatisfeitas com os comentários oportunos do Gilmar Mendes. Na matéria da Veja, Forças Armadas e Ministério da Defesa sobe o tom em nota a Gilmar Mendes. Sabe por que o STF tem tanto medo das Forças Armadas e tentou legislar perante uma brecha da lei que fala que a Forças Armadas ela é a força mediadora? Pois eles têm tomado várias decisões inconstitucionais perante ao Brasil, censurado e perseguido qualquer opositores políticos, ou seja, de juristas, eles não são nada. Eles são simplesmente um político que se diz ministro do Suprema Corte. E as Forças Armadas têm engrossado o tom com o STF. Agora, com o comentário oportuno do Gilmar Mendes, aumentou mais ainda o tom. Na matéria fala, militares sintam indignação com o ministro do STF, que acusou o exército de associar a genocídio ao assumir a pasta da saúde no combate de Covid-19. Você vê que é a hipocrisia desse Gilmar Mendes. Vocês tiraram o poder do presidente da República de tomar decisões perante ao país. Vocês foram contra no decreto de 4 de fevereiro, inclusive botando o tom de martelo que esse decreto era inconstitucional, de querer fechar os aeroportos antes do carnaval. Vocês estão sendo contra várias medidas para o Brasil não parar de vez e combater o coronavírus de vez, e agora você fica chamando de genocida. O Ministério da Defesa e a cúpula das Forças Armadas subiram um tom nesta segunda-feira, em uma segunda resposta ao ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal, que havia dito que o Exército se associou a um genocídio ao comentar o fato de a instituição ter assumido o comando do Ministério da Saúde durante o combate do Covid-19. Em nota, os militares declararam repudiar veemente a insinuação de Gilmar Mendes feito no último sábado, dia 11, durante uma live, citando nominalmente
no primeiro posicionamento feito sobre o assunto. O nome do ministro não era mencionado. Comentários dessa natureza completamente afastados dos fatos causam indignação. Trata-se de uma acusação grave, além de infundada, irresponsável e, sobretudo, leviana. Antes que eu continue com essa matéria, aquilo que o Gilmar Mendes falou pode ser classificado como fake news, já que ele está associando o governo federal por um genocídio. Ou seja, se fosse usar o mesmo tom de severidade que nem o Alexandre de Moraes que está fazendo para perseguir políticos ideológicos, o Gilmar Mendes deveria ser preso. Por quê? Porque ele está praticando fake news. Se for usar a lei da fake news que eles estão querendo aprovar, o Gilmar Mendes deveria perder o cargo dele de ministro do STF. Pois usar um tom, primeiramente, acusatório sem prova, que é calúnia na lei brasileira, e propagar falsas denúncias ou falsas matérias ou reportagem de acordo com a fake news é crime. Então o Gilmar Mendes cometeu um crime de calúnia perante as Forças Armadas e o presidente da República. Cadê Toffoli? Cadê Lewandowski? Cadê Alexandre de Moraes? Por que você não manda ele preso? O ataque gratuito a instituições de Estado não fortalece a democracia, diz o texto assinado pelo chefe da Defesa, Fernando Azevedo da Silva. Marinha, né, e Exército. Na primeira resposta, ainda no sábado, as Forças Armadas declararam que vinha atuando sempre para o bem-estar de todos os brasileiros. E frisaram que o contingente empenhado na contenção do coronavírus era maior que da campanha militar brasileira na Segunda Guerra Mundial. Se fosse o Gilmar Mendes, desaparecia do Brasil, porque ele está para se aposentar. E na hora que se aposentar, ele vai ser preso. Contra vários crimes que ele cometeu como ministro. Vamos na matéria da Globo, que fala: a defesa diz que acionará a PGR após Gilmar Mendes dizer que o Exército se associou a um genocídio. O ministro da Defesa informou nesta segunda-feira que encaminhará uma representação à Procuradoria-Geral da República contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. A medida foi anunciada por meio de nota e foi motivada pela declaração feita no último sábado, a qual a gente já leu. O ministro Gilmar Mendes informou que não vai se manifestar sobre a nota da Defesa. A nota foi assinada pelo ministro Fernando Azevedo, que é o general da reserva do Exército, e pelos comandantes das Forças Armadas, general Edson, almirante Ilques, brigadeiro Antônio. O vice-presidente Hamilton Mourão também criticou a declaração do ministro Gilmar Mendes em uma entrevista por videoconferência transmitida ao vivo nesta segunda. Foi questionado sobre o tema e afirmou que o magistrado ultrapassou o limite da crítica e criou um incidente com o ministro da Defesa. Acho que a crítica é crítica, vai ocorrer e tem que ocorrer e ela é válida, mas o ministro ultrapassou o limite da crítica nisso aí, disse. Muito bom! Muito bom, vice-presidente Milton Mourão. Só que eu acho que não foi crítica isso não. Isso foi calúnia. Isso foi calúnia. Isso não é crítica. Crítica é isso que eu faço. Eu venho aqui todo dia, sento aqui no meu computador, falo com vocês todos os dias. Posso estar errado nas minhas críticas? Posso. Isso é normal. Eu não sou dono da verdade não, gente. Ao contrário, eu peço para vocês continuar lendo os jornais que tem aqui, continuar assistindo a imprensa. Assista o meu canal e assista a imprensa. Ontem, quando eu fiz o vídeo sobre a médica, muitas pessoas falam assim, porque o hospital deu nota, não sei o quê, que ela fez um comentário.
Pois é, só que aí eu lhe pergunto, a gente está vivendo uma cultura de cancelar as pessoas por pequenas coisas mais idiotas. Você acha que eles não pegaram o assunto que ela falou fora do contexto e aí chegou a militância da extrema esquerda e tentou tirar a cabeça dela? Como eu peguei uma matéria de ontem mostrando que é uma repórter achando que a médica era, tipo, é burra. A médica que, entendeu, que estudou mais de 20 anos a carreira dela para trabalhar com imunologia e oncologia, para chegar uma repórter que, se bobear, nem deve ter nível superior, falar, ai, que absurdo, a médica falou, ela está sendo equivocada. Isso é criticar. Posso estar errado, posso estar sempre errado. Agora, o que o Gilmar Mendes falou, isso não é crítica, isso é crime. Vamos na próxima matéria aqui. Como sempre, gente, eu pego várias matérias. Você tem que entender, esse é o foco meu. Eu pego várias matérias do mesmo assunto e eu tento ver o formato que a imprensa tem trazido para você na mesma matéria. Por quê? Porque eu quero que vocês tenham uma visão completa do que está sendo reportado. E muitas vezes o que está sendo reportado é falsa, né? Então por isso que é bom pegar a mesma matéria em vários veículos, para ver se estão falando a mesma coisa ou se estão tendo alguma divergência do assunto. Enfim, o título da matéria aqui, que eu não sei porque está no Isto é Dinheiro, que esse aqui não é assunto de dinheiro, esse é assunto de política, mas tá bom. O ministro da Defesa avalia a reação a Gilmar Mendes. O ministro da Defesa, general Fernando Azevedo, disse ao Estadão que avalia, junto aos comandantes das Forças Armadas e à Advocacia Geral da União, medidas que podem ser tomadas em reação ao ministro do Supremo Tribunal Federal. No sábado, Gilmar Mendes disse que o Exército está associado a um genocídio, em referência à crise sanitária instalada no país em meio à pandemia do Covid-19, agravada pela falta de um titular no Ministério da Saúde. Crise sanitária. Engraçado, né? Porque mais de 80% do Brasil não tem estruturas mínimas sanitárias. Durante 30 anos o SUS era sucateado. Quando a gente teve a Copa do Mundo, né, bilhões de reais eram desviados, tirados do SUS para construir estádios, mas ocupado das Forças Armadas. Há 59 dias sem um titular da saúde, o país acumula mais de 71 mil óbitos e 1,8 milhões de contaminados. Depois das saídas dos médicos Luiz Henrique Mandetta e Nelson Tetti, o general Eduardo Pazuello, militar da ativa especializada em questões logísticas, assumiu inteiramente o ministério. Nas Forças Armadas, gente, para quem não entende, existe uma área chamada intendência. Quando você faz um concurso público para as Forças Armadas, você faz um concurso público para 3 áreas. A área, digamos assim, infantaria, artilharia, cavalaria, essa área mais ativa. A área da intendência, que é a área mais administrativa. Na aeronáutica tem o piloto, tem a infantaria e tem a intendência. No exército tem infantaria, cavalaria, enfim, e outros departamentos, e tem a intendência. A marinha tem a intendência, fuzileiros e a marinha, propriamente dito. O que é a intendência? A intendência, eles fazem toda a parte administrativa das Forças Armadas, inclusive a logística. Quando você pega uma pessoa que é um general na área de logística, ele passou durante toda a carreira dele fazendo trabalho de movimentação de Forças Armadas, das Forças Armadas. Ele fez na sua carreira toda todo o translado de produtos, equipamentos, medicamentos, armamentos, tudo. Ou seja, ele é uma pessoa que trabalha muito na organização de um combate. Por exemplo, numa guerra, digamos assim, se tivesse uma guerra hipotética, esse general, ele não ia ir na linha de frente. Ao contrário, ele ia estar na linha da retaguarda,
com o intuito de quê? De fazer todo o trabalho de enviar as tropas, por exemplo, as tropas que vai combater o inimigo, os médicos, os tanques, toda a parte de organização, como vai ser enviado, de que maneira que vai ser enviado, como que vai ser transportado, de que maneira que vai ser transportado, vai ser por barco, vai ser por espaço aéreo. Isso que é uma pessoa que trabalha na área de logística. Ele trabalha na área administrativa das Forças Armadas. Ele é um intendente. Só que, de acordo com o ministro do STF, ele é entendeu? Tipo, mais um genocida, né? Beleza, ele não entende, ele pode não entender em quesito de saúde, mas como general, ele aprendeu a depender da sua equipe. Então, provavelmente, ele criou uma equipe de médicos de alto escalão das Forças Armadas para ajudar a conciliar o trabalho que tem que ser feito, enquanto não vier um ministro da Saúde. Foi na gestão de Pazuello que o ministro da Saúde mudou a orientação sobre o uso de cloroquina, passando a recomendar o medicamento desde o início dos sintomas do novo coronavírus. A droga, no entanto, não tem eficácia comprovada pela Organização Mundial da Saúde. Gente, quem está assistindo todos os vídeos sabe que isso aqui é balela, tá? Existe comprovação científica? Existe. Só que a OMS não quer, entendeu, aceitar. Atualmente, menos de 20 militares, sendo 14 da ativa, ocupam um cargo estratégico no Ministério da Saúde. Normal. Normal. Isso é normal. Porque quando estavam os governos anteriores, tinha militantes, pessoas que fizeram parte de grupos armados na época do governo militar, igual a Dilma. Para quem não sabe, a Dilma ela foi banida de entrar nos Estados Unidos. Porque o grupo dela orquestrou o sequestro de um embaixador americano que acabou a morte desse embaixador. Esse banimento dela só caiu por terra porque ela virou presidente do Brasil. Você vê, né? Interessante. Vamos lá na última matéria de hoje, gente. Que é uma matéria do Estado de Minas. Bolsonaro deu aval para os militares irem para cima de Gilmar Mendes. A nota divulgada nesta segunda-feira, dia 13, pelo ministro da Saúde, ministro da Defesa e os chefes das três forças, confrontando o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, teve o aval do presidente Jair Bolsonaro. Ele concordou que os militares partissem para cima do Mendes. Eu acho muito estranha essa matéria, mas tá bom. Mesmo indignado com o Gilmar Mendes, o ministro da Defesa preferiu soltar no sábado à noite uma nota mais genérica, ressaltando todo o trabalho feito pelas Forças Armadas genérica. Quem que escreveu essa matéria? Me desculpa aqui, gente. Vicente, mostra o quanto que o Vicente do Correio Brasiliense é um incompetente. Não sabe nem o que o papel da Forças Armadas tem feito nos últimos 3 anos. Só no Ceará, a Força Armada foi enviada 2 vezes, em 1 ano. Só no Ceará. Mas de acordo com o repórter, a nota mais genérica. O trabalho feito pelas Forças Armadas no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. Ao mesmo tempo, Azevedo e Silva esperava uma retratação pública do ministro do STF. Desculpa de Gilmar não veio. Gilmar tentou se desculpar pelo uso do termo genocídio numa mensagem nas redes sociais e disse que respeitava as Forças Armadas. Não, nunca respeitou, Gilmar Mendes, você nunca respeitou. Ao contrário, você tem medo das Forças Armadas, porque o senhor sabe muito bem que se as Forças Armadas decidir tirar o senhor do seu cargo, não tem presidente, não tem congresso, não tem petista, não tem ninguém que segura você nesse cargo teu não, tá? Mas os generais estão sendo muito inteligentes, eles estão usando a PGR para abrir um inquérito contra o senhor. Porque aí com o inquérito desse, o senhor não vai poder mais ser ministro. Isso se os seus colegas aceitarem, que duvido para aceitar.
No domingo, dia 12, começou a definir uma ação mais contundente contra o Gilmar Mendes. Em vez de só o ministro da Defesa assinar uma nota de repúdio, os comandantes das três forças endossaram a posição com o intuito de ressaltar que o repúdio é geral. A determinação do ministro e do chefe dos três poderes é de levar o caso adiante e pressionar para que o PGR insista numa representação contra o Gilmar Mendes. Os militares querem uma retratação pública do ministro do STF. O Gilmar Mendes já é notório, já é famoso de soltar bandido. É engraçado que eu estava vendo no meu Facebook, uns dias atrás, e tinha uma das memórias do meu Facebook de eu falando a mesma coisa 8 anos atrás. Que o Gilmar Mendes é o ministro solta bandido. O Gilmar Mendes é o ministro que o intuito dele é só soltar bandido. Quando teve a operação, inclusive teve delação premiada contra Toffoli, contra o Gilmar Mendes, contra vários ministros do STF, o Gilmar Mendes foi uma das primeiras pessoas a querer acabar com qualquer investigação do STF. E aí o Toffoli foi aprovou. Eu acho um absurdo essa atitude desses ministros, que eles deveriam ficar calados e seguir o trabalho que eles foram competido a eles, de não legislar, mas sim assegurar a Constituição Federal, coisa que eles não têm feito e têm legislado nos últimos 2 anos no Brasil. Em qualquer país do primeiro mundo, esses ministros já iam ter sido retirados à força, sido presos e ficar na cadeia pro resto das vidas. Mas no Brasil, aqui existe pessoas que defendem corruptos. Eu acho um absurdo isso. Quero agradecer a vocês por estar assistindo esse vídeo de hoje. Se vocês ainda não é inscrito no canal, se inscreva nesse canal. Lembrando, todo dia às 8 horas da manhã a gente tem um vídeo novo. E com a ajuda de vocês, o canal vai crescer cada vez mais. Espero que vocês tenham uma ótima terça-feira e até amanhã, gente.